Vamos lá agora com o estudo das inequações do segundo grau. Nós estudamos a função do segundo grau, função quadrática, né? Só que dentro do programa de vocês, de função do segundo grau, função quadrática, está lá o estudo da inequações do segundo grau. Beleza? Vamos ver o caso 1 aqui, né? Vou explicar a teoria de inequação, dando logo umas inequações para a gente ver. Tá bom? Vamos supor que a primeira equação seja x2 menos 3x mais 2, x2 menos 3x mais 2 negativo, menor que zero. Ou seja, no fundo isso daqui, gente, é uma função do segundo grau negativa, né? Negativo, um f de x negativo, não é isso? Né? Isso aqui é uma função negativa. Quais são os valores de x que façam com que a função seja sempre negativa? É isso. Isso aqui é uma função. Né? Essa aqui é um f de x. Por isso que no fundo está dentro da parte de funções, essa parte de inequações. Né? Tem tudo a ver. Tá bom? Só que eu não vou trabalhar com esse f de x aqui, vou deixar desse jeito aqui. Tá? Mas seria um f de x negativo. Beleza, uma função quadrática negativa. Tá, joia? Como é que você vai fazer? Bom, primeiro, olha só aqui, se fosse x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, uma equação do segundo grau, né, cujo a é igual a 1, né, o cara que multiplica o x ao quadrado, o b menos 3 e o c igual a 2, quem seria o delta, hein? Delta é igual a menos 3 ao quadrado. Posso botar direto? B2 menos 4ac. Delta B2 menos 4ac que nós já vimos. Então vai ser menos 3 ao quadrado, 9, né? Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Então vai ficar 9 menos 8, né? 4 vezes 2, 8. Delta é 1. O delta é 1. Beleza? Delta é igual a 1. Tá. Quais são as raízes? Vamos lá? Fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, menos b, cuidado que o b é negativo, já falei isso aqui. Vai ficar menos b, menos 3, que é 3. Mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. Ou seja, x é igual a 3 mais 1, 4 sobre 2, que dá 2. 3 menos 1, 2, dividido por 2, que dá 1. 2 e 1 ou 1 e 2 são os valores de x, tá? Realmente, 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2 dá 0, e 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2 vai dar 0. Então as raízes são 1 e 2, tá bom? Ora, como A é positivo, A é igual a 1 e delta é positivo, então no caso de A positivo, delta positivo, né? Então, A positivo, delta positivo, pelo fato que é o x do delta ser positivo, a minha parábola corta o eixo x em 2 pontos, que são as raízes, 1 e 2, né? E pelo fato de A ser positivo, a concavidade é para cima, beleza? Daqueles 6 tipos de gráficos de função do segundo grau que nós já estudamos, tá bom? Então, A positivo, delta positivo tem essa cara aqui, e aqui são as raízes. Toco o eixo x em 2 pontos distintos, que são exatamente as raízes. Aqueles valores que zeram a equação, né? Ou que zeram a função. Tá bom? Beleza? Aí o bisuzinho é o seguinte. Você vai memorizar o seguinte. O bizu é o seguinte. Numa função, numa inequação, tá? Entre as raízes, será sempre o sinal contrário ao de A. Então, se o A é positivo, entre as raízes, o sinal da função é negativo. E fora das raízes, o mesmo sinal de A, que no caso aqui é positivo, tá? Então, entre as raízes, sinal contrário de A. Fora das raízes, o mesmo sinal de A. Então, se o A é positivo, entre as raízes, negativo. Se o A é positivo, fora das raízes, positivo. Então, se eu quero que essa função seja negativa, a solução é x pertence aos reais, tal que x seja um número entre 1 e 2. Veja bem que não botou menor ou igual a zero, né? Então as raízes 1 e 2 não entram, né? Porque se eu colocar 1 e 2 aqui, isso aqui dá zero, não pode. Ele quer menor que zero, tá? Então, se você pegar, testa aí, qualquer valor entre 1 e 2,
Pega 1,1, 1,98, 1,5 e substitui aqui, vai dar negativo. Vai dar negativo. Vai dar negativo. Beleza? Vai dar negativo. Joia? Então, se você tivesse essa equação aqui, x2 menos 3x mais 2 maior que zero, eu vou trocar o sinal, a mesma coisa, só que maior que zero, resolveria do mesmo jeito, só que a solução seria x pertence aos reais tais que valores positivos são menores do que menos 1, x menor do que 1, perdão, x menor do que 1, ou x maior que 2. Pega qualquer valor maior que 2, 2,1, 3,4, 8,3, 9, substitui aqui, vai dar positivo. Pega qualquer valor menor que 1, 0,5, 0,33, 0,008, menos 3, menos 8, substitui aqui, vai dar positivo também. Pode estar certo que vai dar positivo. Beleza? Ok? Então, esse é o bizu. Entre as raízes, sinal contrário ao de A. Fora das raízes, o mesmo sinal de A, tá? E aí, obviamente, dá um pause, copia isso daqui, né? Copia isso daqui, que se o exemplo 3 e 4, cuidado, ele colocasse menor ou igual a zero ou maior ou igual a zero, aí as raízes entrariam, né? Porque 1 e 2 são os valores que tornam essa função aqui igual a zero. Aí ficaria maior x entre maior ou igual a 1, menor ou igual a 2, ou x menor que menos 1, ou x maior que 2. Né? Porque 1 e 2 seriam soluções. Menor ou igual a zero. 1 e 2, zero essa equação. Né? Então, vi os 4 casos. Com maior, com menor, maior ou igual, menor ou igual. Tá bom? Quinto exemplo. Vamos lá. Quinto exemplo. Dá um pause, copia aí. Quinto exemplo de inequação do segundo grau. Então, entre as raízes, sinal contrário ao de A. Fica ligado nisso. Quarto, quinto exemplo, né? Uma inequação produto do segundo grau. Uma inequação produto. Vamos supor que a gente tivesse x2 menos 9x menos 10, ó. x2 menos 9x menos 10, nessa função, vezes a função x ao quadrado menos 4x mais 4. Tá? Inequação produto. E menor ou igual a zero. Tá bom? Então, x2 menos 9x menos 10 vezes x2 menos 4x mais 4. Como se eu tivesse duas funções. Essa f de x vezes uma g de x. Tá? Tivesse duas funções. Então, vamos lá. Vamos supor que eu tivesse aqui essa função. Ó, x2 menos 9x menos 10 igual a zero. Tá? Vamos ver as raízes dela? Vamos ver as raízes dela? Vamos lá. Tá? Vamos ver as raízes dela. Delta é igual a B2, menos 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes A vezes C. Né? 81, 4 vezes 10, 40, mais 40, 121. Então, o x vai ser igual a menos b, cuidado que o b é negativo, menos b, menos 9, que dá 9. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 121, que é 11. 11 ao quadrado é 121. Dividido por 2 vezes A. O A é 1. Ó, o A é 1. Né? O B é menos 9, nem botei aqui para você. E o C é menos 10. Então, vai ficar 11 mais 9, 20. Sobre 2, 10. 9 menos 11 aqui vai dar menos 2. Sobre 2, né? Um valor de x é igual a 10 e o outro é menos 1. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, 10 e menos 1, né? A outra. Então, aqui onde vê a outra, olha só. Aqui é o x. Eu estou num caso de A positivo, delta positivo. Confere? A igual a 1 positivo, delta positivo. Eu estou naquele caso com cavidade para cima pelo fato do A ser positivo,
E a parábola toca o eixo x em dois pontos distintos pelo fato de delta ser positivo, e esses pontos são menos 10 e 10. Entre as raízes, sinal contrário de A, o A é positivo, então aqui é negativo. Fora das raízes, o mesmo sinal de A. Tá bom. Vamos ver a outra. x2 menos 4x mais 4 igual a 0. Delta é igual a B2 menos 4 ao quadrado, que dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes C, que é 4, que dá 0, né? 16 menos 4 vezes 4 deu 0. 16 menos 16. Então, o x é igual a menos b. Cuidado que o b é negativo, gente. O a é 1, b é menos 4 e o c é 4. Então, vai ficar menos b, menos 4, que dá 4. Mais ou menos raiz de 0 é 0. Dividido por 2 vezes a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ter duas raízes iguais, né? Ou uma raiz real dupla. 4 mais 0, 4 sobre 2, 2. 4 menos 0, 4 sobre 2, 2. Né? Então, aqui eu tenho um caso de A positivo, porém o delta é nulo. Quando o delta é igual a 0, a parábola corta o eixo x num ponto só, né? Que tem duas raízes, mas tem o mesmo valor, né? 2. Entre as raízes, sinal contrário de A. Só que agora não tem entre as raízes. Só tem uma raiz. Então, não tem, nesse caso, entre as raízes. Vai ter, fora das raízes, o mesmo sinal de A. O A é positivo, então... né? Beleza? Então, o que significa? Nessa função aqui, para valores de x entre menos 1 e 10, ela é negativa. Para valores de x menor que menos 1 ou maior que 10, a função é positiva. E nessa outra aqui, ela é sempre positiva. Para valores de x maior que 2 ou menor que 2, ela é sempre positiva. E para x igual a 2, ela é 0. Para x igual a 2, ela é 0. Para qualquer valor, ela vai ser positiva. Para x maior que 2 ou x menor que 2, ela vai ser positiva. Beleza? Ok? Joia? Aí você faz o seguinte. Você pode montar uma tabelinha aqui. Né? Você vai poder montar uma tabelinha aqui. Aqui você coloca as raízes, tá? Menos 1 na ordem que elas aparecem. Coloca as raízes, ó. Menos 1 aqui. Em ordem crescente, né? 2 e 10. Tá? As raízes, ó. Menos 1, 2 e 10 em ordem crescente. Aqui são os valores de x referente à sua função. x2 menos 9x menos 10. Aqui os valores de x referente à sua outra função. x2 menos 4x mais 4. E aqui os valores de x referente ao produto. x2 menos 9x menos 10. Vezes x2 menos 4x mais 4, tá? x2 menos 9x menos 10 vezes x2 menos 4x mais 4. Tá tortinho aqui, mas é x2 menos 4x mais 4, tá bom? Aqui é o menos 1. Aqui é o 2. Aqui é o 10, tá? Nessa função entre menos 1 e 10, ó, entre menos 1, olha aqui, entre menos 1 e 10, tá vendo? Ó, não esquece esses pontinhos aqui, entre menos 1 e 10, ó, ela é negativa, tá? Então coloca que ela é negativa. Aí aqui vai ser positiva, tá vendo? Essa daqui, no 2, aqui é o 2, ó, é o 2. Essa aqui é o 2. Sempre positivo, né? E agora vamos lá, fazendo produto, né? Fazendo produto, não esqueça que aqui é menos 1, aqui é 2 e aqui é 10, né? Fazendo produto, vamos lá, valores menores que menos 1, mais vezes mais, dá mais. Entre menos 1 e 2, menos vezes mais, dá menos. Entre 2 e 10, menos vezes mais, dá menos. Maior que 10, mais vezes mais, dá mais. Dá mais. Beleza? Ok? Como ele quer menor ou igual a 0, então a solução vai ser, vou colocar aqui em cima, a solução, essa de solução vai ser x pertence aos números reais, quer dizer, qualquer número, de tal maneira que ele quer valores negativos. X tem entre menos 1 até 10. Entre menos 1 até 10 dá tudo negativo. Então,
x maior ou igual a 1, porém menor ou igual a 10, tá? Menor ou mantém o sinal de igual, que ele quer menor ou igual a zero. Ele quer que isso aqui se torne zero também. Então as raízes seriam soluções, né? Menos 1 em 10, na hora que você substituir aqui, torna isso aí igual a zero, né? São raízes. Beleza? Então essa é a solução dessa na equação produto. Se você colocasse maior ou igual a zero aqui, que eu não vou fazer o caso 6, vamos lá, maior ou igual a zero, seria x pertence a R, tal que x seja menor ou igual que menos 1, ou x maior ou igual que 10. São os casos que ela seria maior ou igual a zero. Se eu trocasse aqui maior ou igual a zero. Tudo bem com essa equação produto? Fechou na equação produto do segundo grau. Do segundo grau. Vamos ver agora o caso 6. O caso 6, vamos botar uma inequação quociente, tá? Caso 6, uma inequação quociente. Quociente. Inequação quociente, que seria, vamos lá, menos x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 4x menos 5. Maior que zero, pronto. Maior que zero. Beleza? Maior que zero. Isso aqui seria uma função f de x, no caso do primeiro grau. Essa aqui uma g de x, no caso do segundo grau. Né? Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar aqui essa função, menos x mais 3, igual a zero, ver quais são as raízes dela. Menos x mais 3, aqui você vê claramente que a raiz é x igual a 3, né? Menos 3 mais 3 dá zero, né? Então x igual a 3. O a é negativo, ela é uma função decrescente. Então x igual a 3, né? Aqui é x. Se ela é decrescente, quando x igual a 3, tá aqui. Esse ponto aqui é o ponto 3,0, né? O ponto 3,0, quando x igual a 3, y igual a 0. E nós vimos que na função linear, né? Na função do primeiro grau decrescente, para valores de x maior do que a raiz, ela será negativa. Para valores de x menores do que a raiz, ela será positiva. Realmente. Pega um valor maior que 3 qualquer. Vê se mais é negativo. 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Pega outro valor maior que 3, 8. Menos 8 mais 3, menos 5, viu? Negativo. Pega um valor de x menor que 3. X igual a 2. Menos 2 mais 3 dá 1, positivo. Pega outro menor que 3, 1. Menos 1 mais 3 dá 2, positivo. Tá vendo? Beleza. Agora vamos ver essa outra aqui. X ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Né? Uma equação do segundo grau. A é igual a 1, B é menos 4, C é menos 5. Vamos lá. Delta é B2 menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 5. Isso aqui vai dar menos 4 vezes menos 5, 20. Menos com menos dá mais. Mais 16, 36. O x vai ser igual a menos b. Cuidado que o b é menos 4. Menos b, menos 4. 4. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 36, que é 6, sobre 2 vezes a. 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Né? O x vai ser igual a 4 mais 6, 10 sobre 2, 5. 4 menos 6 menos 2 sobre 2, menos 1. Realmente, 5 ao quadrado menos 4 vezes 5 menos 5 dá 0. E menos 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 menos 5 dá 0 também, tá? Então, as soluções são 5 menos 1, as raízes dessa equação. E aí, eu tenho aqui o caso de A positivo, delta positivo também, né? A igual a 1, delta 36. Ou seja, uma parábola com cavidade para cima, porque o A é positivo. Delta positivo, essa função toca o x em 2 pontos, menos 1 e 5. Beleza? Entre as raízes, sinal contrário ao de A. Se A positivo, entre as raízes aqui dá negativo. Fora das raízes, o mesmo sinal de A. Positivo. E aí, eu pego aqui a minha função, coloco aqui as raízes, né, na ordem crescente, menos 1, 3 e 5. Deixa eu até colocar aqui em cima.
menos 1, 3 e 5, tá? Aqui vai ser a minha função menos x mais 3, nesse eixo x. Aqui nesse eixo x vai ser a minha outra função quadrática, x ao quadrado, menos 4x menos 5. E aqui vai ser minha outra função quadrática, menos x mais 3 dividido por x ao quadrado menos 4x menos 5. Aqui são os valores, né? E aí, nesse caso aqui, as raízes não podem pertencer nem numerador e denominador, porque eu quero que dê maior ou igual a zero, não quero que dê zero, tá? Então, no menos x mais 3, essa raiz aqui está fora, né? A x igual a 3 não pode pertencer, porque se eu colocar x igual a 3 aqui, dá zero dividido por qualquer coisa que dá zero, eu não quero, tem que ser maior que zero, zero não. Mas, ó, números maiores que 3, negativo, valores de x menores do que 3, positivo. x2 menos 4x menos 5, entre menos 1 e 5 é negativo, bolinha aberta que as raízes não pertencem, né? Então, entre menos 1 e 5, positivo. Maior que 5, menor que menos 1, positivo. E agora vamos ver. Coloca aqui o menos 1, o 3 e o 5. Bolinha aberta. E agora você pode ver, né? Menor que menos 1 é dividido. Quociente mais dividido por mais vai dar mais. Mais dividido por menos, menos. Entre 3 e 5, menos dividido por menos dá mais. Maior que 5, menos dividido por mais dá mais. Tá? Aí na regra dos sinais. Ok? Aqui menos, né? Perdão. Menos, né? Claro, gente. Menos. Falei mais. Menos dividido por mais dá menos. Né? Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E menos dividido por mais dá menos. No quociente. Bom, ele quer valores de x, ele quer o valor dessa equação positivo. Então, a solução vai ser x pertence aos reais, tais que positivo está aqui, ó. X tem que ser menor que menos 1. Ou, né, positivo. X entre 3 e 5. Ou x entre 3 até 5, né? Beleza? Não pode ser menor ou igual, tá? Nem maior ou igual, não pode, porque as raízes não podem pertencer. Então, x é menor que menos 1, ou x está entre 3 e 5, que são essas partes aqui. Se por acaso essa equação fosse menor que zero, seria um caso 7, por exemplo, menor que zero, as soluções seriam x entre menos 1 e 3, e x maior que 5. Maior que 5. Se fosse maior ou igual aqui, você colocaria menor ou igual que menos 1, x maior ou igual que 3 ou menor ou igual que 5. Beleza? Ok? Bom, então isso daí está dentro de funções, né? Nós vimos as inequações do primeiro grau e as inequações do segundo grau. Dá a base teórica para você encarar as questões que porventura venham aparecer sobre inequações no seu concurso de matemática da ESA. Fechou comigo? Show de bola, depois tem mais. Valeu!